Oi, pessoal, eu sou a Ana Beatriz, eu estou no nono período de Engenharia Agrícola e Ambiental da UF e vou falar um pouquinho pra gente hoje sobre gestão de tempo e levar a uma reflexão de eu tenho uma boa gestão de tempo? A gente vive numa sociedade super acelerada, a gente tem 1 milhão de coisas para fazer, são várias matérias que vocês têm, daqui a pouco vocês têm estágio, tem vida pessoal ainda, atividade física, então a gente precisa ter uma boa gestão de tempo, mas como alcançar isso, né? Então vamos lá. Segundo a International Stress Management Association Brasil, a gente tem 60% dos brasileiros dizem sofrer com a sobrecarga de tarefa ao longo do dia. E isso mostra pra gente o quanto a gestão de tempo é essencial. A gente tem muita tarefa para fazer, muita coisa. Então, como resolver isso? Administrando as horas do nosso dia, que nada mais é do que a gestão do tempo. Qual é a importância disso? Tá tudo ligado até agora, então a gente saber fazer a nossa gestão do tempo é uma habilidade fundamental em todos os nossos âmbitos, seja profissional, pessoal, né? Qualquer área que a gente pensar, a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter. Isso eu vou falar mais à frente, mas assim, a gente tem que ter prazo, a gente tem que organizar para atingir nossos objetivos. Então, quando a gente administra o nosso tempo, a gente aumenta o nosso rendimento, a gente consegue ou fazer mais coisas em menos tempo, ou fazer as coisas mais bem feitas, ou a gente ter mais tempo livre. Então, é fundamental, né? E, consequentemente, isso contribui para o nosso bem-estar, que é justamente o oposto do que a gente teve lá com a pesquisa dos 60% dos brasileiros. Então, a gente tem algumas estratégias, né, para a gente ter uma boa gestão do tempo, que é o planejamento, a definição das metas, os prazos e a priorização das atividades. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses agora, assim, ao longo. Então, planejamento. O que é o planejamento? Eu peguei aqui logo o significado dele, né? Que nada mais é do que a gente organizar e estruturar um determinado objetivo. A gente tem em mente o que a gente quer alcançar. Então, vou botar aqui que o nosso objetivo é passar em cálculo. É um objetivo pro longo de um período, certo? Então, a gente tem que se planejar para isso. Como a gente faz isso? A gente organiza metas, que eu vou falar mais à frente. Então, a gente tem em mente o que a gente quer, quais as ferramentas que a gente tem para atingir esse objetivo, é o planejamento. E ele é fundamental para a nossa gestão do tempo. Outro ponto, a gente vai definir as nossas metas, né? Se eu quero passar em cálculo, o que eu preciso fazer para isso? Eu preciso fazer a lista de exercícios que o professor passou. Eu preciso assistir vídeo aula. Eu preciso assistir aula. Eu preciso pegar o livro na biblioteca, por exemplo. Então são essas pequenas metas que a gente vai botar, por exemplo, fazer 20 exercícios por dia. Suposição, gente. Então, a gente precisa quantificar os nossos objetivos e isso são as metas. A gente tem metas SMART, que chama, que é justamente os específicos. A gente precisa saber exatamente o que a gente quer atingir. Tem que ser mensurável, não adianta a gente pensar em coisas super grandes, assim, que a gente não consegue, que não seja atingível, né? E justamente o atingível ali, a gente precisa ter metas palpáveis. Tem que ser realista, né? Não pode ser, ai, minha meta é fazer, sei lá, 5 mil exercícios por dia. Cara, isso não tem como, né? Então, já quebra a sua meta ali. E temporizável. A gente precisa saber quanto tempo a gente tem para atingir aquela meta, quanto tempo a gente vai dispor para fazer aquela meta. Então, é fundamental ser temporizável. Prazo, gente, prazo. Prazo é fundamental. Porque o prazo, a gente tem que ter em mente, por exemplo, para passar em cálculo, você precisa, você tem um prazo, né? Tem dia da prova, por exemplo, 10 de dezembro. Então, tendo prazo, a gente consegue ver. A gente vai estudar tanto por tantos dias, não precisa estudar tanto todos os dias, de repente, sabe? Então, o prazo é fundamental até para a gente priorizar as nossas atividades. Então, você tem mais de uma atividade, por exemplo, você tem prova de cálculo e prova de física. Qual que é primeiro? Então, qual que você vai estudar primeiro? Eu, particularmente, eu gosto muito de um planner, vou falar mais à frente, mas que eu consigo visualizar no calendário os dias, os dias que eu tenho as coisas para fazer. E conforme você vai passando o dia, você vai riscando, aquilo fica mais palpável, entendeu? Você pode reorganizar a sua agenda de acordo com o que você vê e o que você está precisando fazer.
Então, o prazo, para mim, é tipo um dos pontos principais, a gente ver esse prazo. Se não é algo que tem um prazo, mas você estipular um prazo para aquilo, entendeu? Por exemplo, juntar dinheiro. É um prazo seu, um prazo pessoal. Então, quanto tempo você quer aquilo? Ah, daqui a um ano eu quero guardar R$ 1.000. É um prazo. E aí a gente chega na priorização. Priorizar nada mais é do que organizar as tarefas na ordem de importância e de acordo com a urgência de cada uma delas. Essa matriz de urgência e importância ela é uma matriz usada em gerenciamento de projetos. Mas eu costumo dizer que a nossa vida nada mais é do que um projeto. Então, tudo que a gente usa em gerenciamento de projeto cai muito bem para a gestão de tempo pessoal e profissional. Então, aqui a gente vai pensar na urgência daquela meta, daquele objetivo e a importância. E baseado nisso, a gente vai colocar aqui. Você, de fato, escreve aqui, entendeu? Você tira esse 3, 1, 2, 4 e coloca aqui o que é mais importante, o que é mais urgente. É fundamental. Você vai fazer isso para todos os prazos, todos os objetivos, todas as suas metas? Lógico que não. Você vai ver o que funciona para você. E é justamente isso. A sua gestão de tempo funciona, ela tem que ser funcional para você. E muita gente não tem sucesso justamente porque pega isso aqui e fala, isso é muito chato, eu não vou fazer isso. Gente, pra mim não funciona. Pode ser que pra você adore fazer isso e você faça. E funcione pra você. Então, aquilo que a gente chama de gestão de tempo é uma coisa muito pessoal. A gente tem que ver o que se adequa pra sua realidade, pro seu funcionamento. Então, a gente tem algumas ferramentas que ajudam a gente nessa gestão de tempo, né? Elas são simples e controlam, né, o tempo de cada atividade, por exemplo. Não só o tempo, mas a prioridade, o planejamento, a organização, tudo isso que eu falei agora, a gente consegue colocar nas ferramentas. Então, a primeira ferramenta que eu trouxe para vocês, a gente tem várias ferramentas, eu selecionei as 3 que são mais conhecidas e a gente acaba usando mais. Pode não ser diretamente ela, mas a base dela a gente usa, que é a Getting Things Done. Ela foi desenvolvida pelo David Allen. É uma técnica de gestão de tempo simples e objetiva. Ela se baseia mais ou menos no planejamento, na definição de metas. Então a gente coleta o que a gente precisa, o que a gente vai fazer. A gente processa aquela informação, como a gente vai fazer aquilo, então seria a definição das metas. A gente se organiza baseado nos prazos, baseado na priorização e a gente de fato executa. Isso é fundamental que a gente revise periodicamente. Então, por exemplo, eu tenho um meio que eu faço no meu planner. Eu organizo calendário mensal e semanal. Então, domingo, por exemplo, eu tiro 1 hora do meu dia e eu organizo todas as tarefas que eu tenho para fazer baseado no meu calendário mensal. Então, por exemplo, segunda eu vou estudar 1 hora dessa disciplina de transferência. Vou fazer 1 hora de TCC e 1 hora de exercício de saneamento ambiental. Exemplo. E eu faço isso para todos os dias, baseado no meu objetivo, né? Então, essas seriam as minhas metas mensais, semanais, diárias, por exemplo. Funciona para mim, pode não funcionar para você. E aí eu passei por várias ferramentas para chegar nessa que funciona para mim, justamente. E isso é a gestão de tempo eficiente, sabe? Não adianta a gente pegar uma receita de bolo pronta, não funciona. Outra técnica que vocês devem conhecer é o Pomodoro. Ela foi criada em 1980 e ela meio que gerencia o seu tempo. Então você vai estudar, né, aqui no caso, em intervalos de tempo pré-determinados. Precisa ser 25 minutos sempre? É o que ele disse, mas não. Se para você funciona 15 minutos, para você funciona 40 minutos e depois você para, você vai fazer isso. É fundamental que, de novo, funcione para você. Precisa ser só estudando? Não, você pode pegar 40 minutos fazendo uma atividade, para 10, começa outra atividade, para 5, sabe? Mas é você gerenciar o seu tempo. E esses 40 minutos é você fazendo a atividade. Você já organizou o seu ambiente que você vai fazer, você largou o celular. Porque quando a gente tá no celular, cara, 25 minutos passam muito rápido. Mas quando você tá fazendo alguma coisa, 25 minutos demora. Então você vai botar o seu tempo e você vai usar a base disso aqui, para você conhecer a base, sabe? Para fazer o que funciona para você de fato. E por último, o Remember the Milk, ele é uma plataforma disponível para iOS e para Android.
A imagem aqui ficou meio ruim, é um print da tela. E ele organiza pra gente as nossas atividades. Você vai listar todas as suas atividades, botar para que dia você precisa daquilo, botar as suas metas, e ele vai te lembrando, caso você não tenha o costume de abrir ele, ele vai te lembrando o que está chegando, o que você precisa fazer. É muito legal também. Bom, e baseado nisso, em tudo que a gente conversou, que foi bem rapidinho, eu proponho a vocês a avaliação que dentro dessas 3 ferramentas, qual que você acha que funciona melhor no seu dia? Baseado na sua realidade. E por que funciona? Por que você acha que funciona? A gestão de tempo, como eu disse, vocês estão no início ainda. Vocês têm muito caminho para percorrer. Vocês vão ver que, cara, cada vez mais acumula atividades. Tem cada vez mais coisa para fazer. Nunca diminui. A realidade é essa, nunca diminui. Então, você se organizar, você se planejar, não deixar acumular as tarefas é fundamental. Eu sei que parece, difícil, mas, gente, é fundamental de verdade. De verdade mesmo. Então é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ser fora desse tema, qualquer coisa, deixei no e-mail aqui. E é isso. Obrigada.